Maldita reencarnação. Capítulo 59. O deserto. Não importava como olhasse, um manto cheio de pelo se destacava em um deserto sufocante. Mas a solução para isso era simples. Entre os vários encantamentos imbuídos nele, o manto das trevas também tinha um simples encantamento de transfiguração. Era apenas no nível de remover o pelo e reduzir sua espessura, mas isso por si só era suficiente. Nesse deserto de Naama, onde tempestades de areia sopravam constantemente e a temperatura caía abaixo de zero à noite, havia muitos viajantes que usavam essas roupas. Embora isso reduzisse sua dignidade, mas essa não era a opinião de Eugênie. Melquitel-Aya, a dona original deste manto, o informou sobre o encantamento de transfiguração enquanto acrescentava essas palavras no final. Naturalmente, Eugênie não se importou nem um pouco em reduzir a dignidade do manto. Arot e eu são realmente países de primeiro mundo, murmurou Eugênie para si mesmo enquanto tirava a areia do cabelo. A razão pela qual Arot era chamado de Reino Mágico não era apenas por causa das 5 torres mágicas e todos os magos reunidos naquele país. Era também porque todos no país estavam extremamente familiarizados com o uso da magia. Arot usava magia para todos os tipos de coisas. Das estações flutuantes e carruagens voadoras voando pelo céu até as lâmpadas de rua magicamente criadas que iluminavam o chão abaixo. Exceto por Elmut, Arot era o único país que havia sido integrado com magia a este nível. Nenhum outro país estava tão familiarizado com a magia quanto Arot. Este fato se destacava mais fortemente na questão dos portais de teletransporte. Pode ter sido difícil fazer todos aqueles portais de teletransporte que conectavam as extensas ruas de Arot, mas mantê-los era ainda mais desafiador. Como Arot estava repleto de excelentes magos, era possível para eles manter essas centenas de portais de teletransporte, mas outros países não eram capazes de fazer o mesmo. Honestamente falando, mesmo que pudessem, eles não fariam isso. Embora os portais de teletransporte fossem convenientes, sua instalação apresentava vários riscos. Mesmo nos tempos modernos, dezenas de pessoas morriam a cada ano, desapareciam ou enlouqueciam devido à falha do teletransporte. Ali, por exemplo, não havia muitos portais de teletransporte em sua localização atual do Reino do Deserto Naama. Os poucos portais que existiam eram reservados para os nobres de alto escalão do país, e os estrangeiros não tinham permissão para usá-los. Claro, se ele usasse um nome Lionheart, era possível para Eugênie obter permissão para usar esses portais. No entanto, como não apenas seu mestre, Lovelha, mas até mesmo um mestre da Torre Azul o haviam aconselhado contra isso, Eugênie não tinha a intenção de revelar seu nome de família tão cedo. Ptu! Eugênie cuspiu a areia grudada em seus lábios e enfiou a mão no manto. Ele tirou 2 pedaços de papel entre as várias coisas guardadas dentro dele. Um deles era um mapa de todos os restaurantes especializados em servir escorpiões cactos que Hera havia desenhado às pressas para Eugênie quando soube que ele estava indo para Naama prová-los. Embora Eugênie se sentisse grato por isso, era inútil para ele. Porque não tinha ido até aquele deserto extremamente quente e constantemente arenoso apenas para fazer algo como comer alguns escorpiões. Ainda assim, como se sentia grato por sua gentileza, Eugênie não podia simplesmente jogá-lo fora. O outro pedaço de papel era um mapa de Naama que havia recebido de Lovelha. Não era um mapa qualquer. Era um mapa mágico que tinha sido ligado às coordenadas espaciais de onde quer que Eugênie estivesse, permitindo que ele soubesse exatamente onde no mundo estava. Atualmente, Eugênie estava no extremo oeste de Naama. Se ele fosse para o norte dali, acabaria por chegar em Turas. Normalmente, se ele esperava procurar sua tumba perdida, Eugênie deveria ter procurado entrar nas fronteiras de Turas para visitar sua cidade natal. No entanto, não havia mais necessidade disso. 300 anos era muito tempo. O deserto de Naama foi gradualmente expandindo seu território durante esse período.
Cerca de uma vez a cada poucas décadas, horrendas tempestades de areia apareciam ali esporadicamente, avançando de forma não natural e engolindo as terras além do deserto. Depois de 300 anos disso, a cidade natal de Amel, a vila na região fronteiriça de Turas, já havia se tornado parte do deserto. Turas era apenas um pequeno reino. Eles não tiveram escolha a não ser recuar diante dessas calamitosas tempestades de areia e da desertificação da terra. Então essas expansões do deserto inevitavelmente se tornaram um novo território para Naama. Acho que essa é uma maneira de conquistar outro país, refletiu Eugênie. E com este método, não havia necessidade real de ir à guerra. Só um idiota ignoraria o fato de que os humanos estavam por trás da desertificação causada por essas tempestades de areia. Os responsáveis por essas tempestades de areia não eram tão infames quanto os magos negros, mas mesmo 300 anos antes, eles já eram bastante notórios. Na época em que os reis demônios estavam reunindo seu poder, as bestas demoníacas estavam se espalhando por todo o mundo, e os monstros estavam ficando loucos. Alguns países reuniram suas tropas para enfrentar os reis demônios, enquanto outros reuniram suas tropas para aproveitar as oportunidades deixadas por esse caos. Naama foi um dos últimos. Eles aproveitaram a guerra e estacionaram suas tropas na fronteira com o Império Kiel. Se Vermouth não tivesse vindo para Kiel, Naama teria sido capaz de invadir Kiel e ascender as fileiras dos impérios. Naama era um país do qual Eugênie não tinha gostado particularmente, mesmo em sua vida anterior, mas mesmo depois de 300 anos, sua impressão deles não melhorou nem um pouco. Isso não era porque ele havia perdido sua cidade natal para eles, no entanto. Pelo contrário, até se sentiu um pouco grato a Naama por isso. Graças a isso, Eugênie não teve necessidade de tentar cruzar as fronteiras para dois países. Havia algumas coisas incomodando Eugênie. O primeiro era o deserto. O calor não era grande coisa, mas as rajadas de areia sem parar eram péssimas. Felizmente, a situação de Eugênie não era tão ruim, graças à espada da tempestade Vinit. Usando a espada, Eugênie era capaz de invocar espíritos do vento que o ajudavam a tirar toda essa areia sem ter que tomar banho. No entanto, as rajadas de areia não eram o único problema neste deserto. O deserto era vasto e estéril. Não importava para onde olhasse, só havia areia. Depois de passar pelo portal de teletransporte na fronteira oeste, ele não viu uma única vila, muito menos uma cidade. Isso realmente não importava tanto. Ele já tinha um mapa que o impediria de se perder mesmo neste vasto deserto, e tinha muita comida e água embalada em seu manto. Quanto à falta de abrigo, bem, isso certamente podia ser um desafio difícil para um jovem mestre do prestigioso clã Lyonheart que cresceu no colo de luxo. Mas para Amel, que foi obrigado a viver a vida de um andarilho desde jovem, já estava acostumado a isso. Então, embora o deserto estivesse frio como o inferno à noite, quando se deitava coberto pelo manto das trevas, Eugênie ficava realmente de bom humor ao relembrar os bons velhos tempos. É bom poder ver as estrelas com tanta clareza, pensou Eugênie positivamente. Embrulhado em seu manto, Eugênie olhou para o céu noturno. Embora os céus noturnos de Kiel e Arot também fossem bastante bonitos, eles não podiam ser comparados ao céu de um deserto sem uma única fonte de iluminação. Se não fosse por aqueles malditos pairando à distância, ele estaria com um humor ainda melhor para apreciar o céu noturno do que estava agora. Quantos dias se passaram? Perguntou Eugênie. Era cerca de 4 dias depois que passou pelo portal oeste da cidade final. Normalmente, ao atravessar um deserto, as pessoas normais nunca pensariam em fazê-lo sozinhas. No portal, pelo qual todos os estrangeiros precisavam passar para sair da cidade, havia muitos viajantes em busca de companheiros para atravessar o deserto juntos. Dessa forma, poderiam cooperar entre si, ou até mesmo formar uma caravana temporária. Também poderiam contratar guias e escoltas coletivamente familiarizados com o deserto.
Essas eram algumas das maneiras mais seguras de atravessar o deserto, mas Eugene não escolheu nenhuma delas. Em vez disso, ele decidiu atravessar o deserto sozinho, e foi literalmente o que fez. Sem nem mesmo andar de camelo, ele partiu para atravessar o deserto confiando apenas em seu próprio corpo. Isso porque Eugene julgou que andar com seus próprios pés seria realmente mais rápido do que andar de camelo. De volta ao presente, Eugene pensou consigo mesmo: eles são realmente ladrões. Essa tinha sido sua primeira suspeita. Mas para os ladrões, seu comportamento era estranho. Eles estavam seguindo Eugene desde 2 dias antes, mas em vez de atacá-lo para roubar seus pertences, eles continuaram seguindo o rastro de Eugene, mantendo uma longa distância entre eles. Cartões de identidade são convenientes, mas em momentos como este, eles com certeza são uma porra de uma chatice. 300 anos atrás, identidades falsas eram comuns. Contanto que você entregasse aos guardas alguns centavos junto com um crachá de identidade que você pegou em algum lugar, você poderia facilmente passar por qualquer portal que quisesse. No entanto, nos dias de hoje, como era comum que os cartões de identificação estivessem vinculados ao seu sangue, não era tão fácil forjar a identidade de alguém. Já que era tão difícil, e as coisas ficariam irritantes se ele fosse pego, Eugene decidiu renunciar a tal tentativa. Então, quem são eles? Eugene não teve escolha a não ser apresentar sua identidade real no portal da cidade. Ele também tinha dado um pouco de dinheiro para a pessoa responsável que estava prestes a fazer um estardalhaço sobre isso. Eugene pensou que tinha conseguido convencer o cara com suas ameaças e suborno a ficar quieto e deixá-lo passar, mas parecia que aquele maldito tinha acabado de embolsar seu dinheiro e depois denunciá-lo aos seus superiores. Provavelmente era por isso que agora tinha gente o seguindo. Ser membro de uma família de prestígio nem sempre era conveniente. Com um estalo de sua língua, Eugene pegou o mapa. Nos últimos 4 dias, desde que deixou o Khajitan, ele se moveu muito rapidamente. Seu corpo não se cansava facilmente, e sua mana também era boa. Graças a isso, ele foi capaz de se mover mais rápido do que se estivesse montando um camelo. Se mantivesse esse ritmo, Eugene chegaria à cidade natal de sua vida passada em 3 dias, no máximo. Mas ele não tinha a intenção de arrastar esse rabo problemático para casa com ele. Eugene os deixou em paz nos últimos 2 dias para verificar melhor suas intenções, mas como esses caras estavam se mantendo quietos, parecia que ele precisaria fazê-los falar, mesmo que isso significasse usar a força. Eu realmente me surpreendo sempre que o vejo. Esse cara não é frio. Laman estalou a língua de espanto enquanto baixava o telescópio. Eles estavam seguindo Eugene à distância nos últimos 2 dias, mas aquele garoto do clã Lonyard parecia ser tão ingênuo e ignorante que era difícil acreditar que ele era um jovem mestre de uma família de prestígio. Eugene nem mesmo trouxe uma escolta com ele. Bem, Laman tinha ouvido falar que o clã Lonyard era um famoso clã marcial e que o menino mostrava um talento excepcional mesmo entre os outros Lonyards de sua geração. Embora tenha nascido de uma linhagem colateral, foi adotado na família principal devido a algum tipo de cerimônia de continuação da linhagem sanguínea. Bem, tanto faz. Não era como se Laman realmente tivesse interesse em tudo isso. Não importava o quão incrível o clã Lonyard fosse, a pessoa que eles estavam seguindo era apenas um pirralho de 19 anos. E como os rumores geralmente eram apenas exageros da verdade, Laman tinha mais medo de falhar nas ordens de seu mestre do que de um jovem mestre de um país distante e estrangeiro. Acho que pode ser algum tipo de ritual, especulou o tenente de Laman. O ritual? Laman repetiu. O homem continuou. Não disseram que ele está quase na idade em que vai ser considerado adulto. Nossa tribo envia jovens que estão prestes a atingir a idade adulta em uma jornada para longe da tribo. O que há de tão especial nisso? A cerimônia de maioridade da nossa tribo também era assim. A maioria das tribos que vivem neste deserto tem cerimônias semelhantes de maioridade. Laman respondeu com um bufo de escárnio.
E daí? Você acha que aquele garoto está desafiando o deserto para provar que é um homem de verdade? Se não for esse o caso, que outro motivo poderia haver para tais ações? Ele não acende fogueiras nem arma barracas e continua andando pelo deserto de manhã até a noite caçando quaisquer monstros que encontre. Estamos observando-o há pouco tempo, mas o comportamento do menino não parece diferente de uma pessoa passando por uma das cerimônias de maioridade da nossa tribo do deserto. Você está dizendo que alguém do clã Lhonyard do Império que eu realmente viria até este deserto apenas para uma cerimônia de maioridade? Não sei os motivos dele, mas lembra o que nosso mestre nos disse. Ele disse que não deveríamos permitir que aquele garoto entrasse no deserto de Kazane. Essa era a única ordem de seu mestre. Embora a Telamã não tivesse conhecimento das razões dessa ordem, ele não tinha a intenção de especular grosseiramente sobre a ordem de seu mestre. Vamos dormir um pouco também, ordenou Lamã. Afinal, aquele menino trabalhador com certeza voltará a se movimentar de manhã cedo. Parece que o clã Lhonyard realmente é incrível como dizem. Não há como ele estar familiarizado com o deserto, mas já consegue andar tão rápido. Qualquer um que olhasse para ele acreditaria que nasceu no deserto. O tenente de Lamã, que gostava muito de falar, não conseguiu terminar o que estava dizendo. Quando se virou para olhar para trás de Lamã, sua boca se abriu. Incapaz de entender o porquê seu tenente estava com uma expressão tão chocada, Lamã também virou a cabeça para olhar. Então, o queixo dele também caiu, assim como o de seu tenente. Por trás de Lamã estava a figura de Eugênio Lhonyard se aproximando. Enquanto seguiam Eugênio nos últimos 2 dias, eles descobriram rapidamente que o menino era capaz de viajar incrivelmente rápido, mesmo que Eugênio não estivesse montando um camelo, nem estivesse equipado para uma travessia do deserto. Ele só tinha um manto, e seus sapatos eram um par comum que poderia ser visto sendo usado em qualquer lugar, mas mesmo assim, aquele garoto foi capaz de correr pelo deserto arenoso como se seus pés estivessem pisando em chão duro e plano. E esse era o caso até agora. Não, tal velocidade poderia realmente ser chamada de corrida. Por um momento, Lamã foi forçado a questionar o que estava vendo. Como não queriam que Eugênio percebesse que o estavam rastreando, Lamã e seus homens ficaram a uma boa distância. Longe o suficiente para que não pudessem ser vistos sem o uso de um telescópio. Eles também estavam se misturando bem com o terreno. Mesmo agora, Lamã e seus homens mantinham-se abaixados atrás do cume de uma duna de areia. Mas mesmo assim uma chama branca pura podia ser vista claramente descendo através da escuridão. Esta foi a primeira vez que ele a viu pessoalmente, mas a Telamã ouviu tudo sobre aquela famosa chama de mana. Simbolizava a fórmula da chama branca do clã Lhonyard, a juba do leão deslumbrantemente branca. Recuem. Lamã gritou a ordem. Seu mestre não lhes deu ordens para confrontar aquele garoto, então era melhor recuar. Mas como não desde quando aquele jovem os notou? Eugênio estava avançando diretamente na direção deles, em uma velocidade muito rápida. A distância razoável que mantinham já não parecia tão razoável. Por enquanto, Lamã só podia puxar seu cukri que estava ao seu lado. Como eu pensava, eles não são assassinos, Eugênio decidiu ao vê-los. Havia 2 forças particularmente famosas e poderosas em Naama: os xamãs da areia e os assassinos. Olhando para seu nível de furtividade e roupas, os que estavam seguindo Eugênio não pareciam assassinos. A julgar por suas roupas, eles não pareciam diferentes de viajantes comuns tentando atravessar o deserto, mas esse era provavelmente o disfarce deles. O rosto de Lamã endureceu quando ele gritou: "Pare!" Ele percebeu que era tarde demais para recuarem. O garoto se aproximou mais rápido do que o esperado. "Pare! Ele realmente acabou de tentar me dizer o que fazer. Por que eu deveria?" Eugênio não respondeu ao grito de Lamã. Ele estava curioso para ver quem eram seus seguidores. Também queria saber o que estavam tramando seguindo assim.
Ele poderia ter sido capaz de descobrir cumprimentando-os com um sorriso e conversando sobre isso e aquilo, mas Eugênie nem havia considerado esse método em primeiro lugar. Se algo assim pudesse realmente funcionar, por que tentariam segui-lo secretamente? Lamont cerrou os dentes. Ele havia declarado claramente sua demanda, mas o outro lado não estava ouvindo. Eles foram confundidos com ladrões. Como o outro lado já os estava atacando, era tarde demais para tentar resolver o mal-entendido por meio do diálogo. Seu mestre havia dito a eles que seguissem secretamente a trilha do menino. Se quisessem cumprir seu comando corretamente, então, em vez de tentar resolver a confusão, seria melhor permitir que essa confusão continuasse. Vamos apenas permitir que ele acredite que somos ladrões, decidiu Lamont. Eles só precisavam dominar o garoto primeiro, depois roubariam uma quantia moderada de dinheiro e partiriam. Esse método não era a maneira mais limpa de fazer isso, mas talvez esse assalto convencesse o garoto a voltar pelo caminho por onde veio. Para Lamont, isso não parecia um resultado tão ruim. Se aquele garoto tivesse continuado a seguir em frente sem mudar de direção amanhã, então de qualquer jeito, Lamont teria que intervir de alguma forma. A mana de Lamont cobriu seu cocri em uma espada de força cinza. Os olhos de Eugênie se iluminaram quando viu essa cena. Ser capaz de criar a espada de força, que era o próximo nível da espada de luz, significava que seu oponente era um guerreiro bastante habilidoso. Já faz um bom tempo, pensou Eugênie com antecipação. Nos últimos 2 anos, Eugênie passou a maior parte do tempo respirando o cheiro de tinta em vez do cheiro de sangue, e ele geralmente estava segurando uma caneta e papel em vez de uma espada ou outras armas. Como resultado, seu cérebro estava tendo muito mais uso do que seu corpo. Embora tivesse se esforçado nos laboratórios todos os dias, ele passou muito mais tempo aprendendo magia e trabalhando em sua tese. Além disso, enquanto trabalhava nos laboratórios, Eugênie estava sempre sozinho. Enquanto na propriedade principal dos Lyonheart, ele tinha Cian, Gilead, Gion e outros cavaleiros para servir como seus parceiros de treino. Fazia 2 anos desde a última vez que lutou seriamente contra alguém assim. Eugênie ficou encantado com essa surpreendente constatação. Aprender magia certamente era divertido, mas tanto em sua vida anterior quanto na atual, Eugênie achava que mover seu corpo era ainda mais divertido. Lamont mostrou sua espada de força, mas não deu um golpe. Ele só havia sacado sua arma para mostrar um pouco de ameaça e fazer com que Eugênie parasse. Mas logo Lamont percebeu que as coisas não estavam funcionando como ele pretendia. Aquele jovem de 19 anos do clã Lyonheart ainda estava atacando seu grupo de 10, apesar de ser um deserto sem ninguém por perto para ajudá-lo. Mesmo nesta noite escura e com Lamont mostrando claramente a existência de sua espada de força bem na frente dele, Eugênie não mostrou nenhum traço de medo. Em vez disso, ele parecia de alguma forma animado quando os cantos de sua boca se ergueram em um sorriso. Vendo esse sorriso, Lamont sabia que não podia mais pensar em seu oponente como um jovem que ainda não havia experimentado sua cerimônia de maioridade. Este era definitivamente um jovem leão que cresceu forte o suficiente para liderar seu próprio orgulho. O manto da escuridão esvoaçava ao redor dos ombros de Eugênie enquanto ele corria, cobrindo seus braços e tornando-os difíceis de ver. Quando Lamont recuou, levantou seu cocri um pouco mais alto. Com um estalo trovejante do manto de Eugênie, uma luz branca dividiu a escuridão. Com um grunhido, Lamont balançou seu cocri. Não foi apenas um golpe indiferente destinado a agir como um impedimento. Lamont sentiu instintivamente que fazer isso não seria seguro, e logo provou que estava certo. Xing! Uma lâmina azul prateada saltou do manto de Eugênie e colidiu com o cocri de Lamont. Ou, pelo menos, Lamont esperava uma colisão. Mas estava errado. Em vez de uma colisão igual, ele foi atingido com uma força esmagadora. O cocri de Lamont foi puxado para cima, e seus pulsos e braços agora latejavam de dor. Lamont rapidamente se jogou para trás com um suspiro.
O confronto acabou em um instante, mas seus homens já estavam se movendo. Seu tenente, que estava um pouco atrás, já estava segurando seu próprio Kukri. O tenente rapidamente correu para enfrentar Eugênio no lugar do Lamã em retirada. Mas assim que estava correndo para frente, de repente congelou. Porque Eugênio estava agora segurando uma besta carregada na mão esquerda. Mas quando Eugênio conseguiu uma abertura para retirá-la, até agora, sua mão esquerda estava vazia. SH. Enquanto descia pela duna de areia, Eugênio manteve sua besta levantada. O tenente não conseguia desviar o olhar do virote apontado precisamente para seu peito. Ele não teria tanto medo se fosse apenas o virote. O tenente era um guerreiro habilidoso que podia até pegar uma flecha quando voava em direção a ele. No entanto, ele não podia fazer nada sobre a areia abaixo dele e engolir seus pés de repente. Um feitiço. Não houve encantamento. O feitiço tinha acabado de ser ativado de repente. O tenente rapidamente tentou se libertar, mas o feitiço de Eugênio não parou apenas em desmoronar o chão abaixo dele. Liderada pela mana, a areia se formou em dezenas de tentáculos que envolviam as pernas do tenente. Como você ousa? Os outros subordinados de Lamã também atacaram. Só então Eugênio atirou com sua besta. Tvang! O tenente não conseguiu evitar o virote. Felizmente, sua ponta perfurou seu ombro, não seu peito, mas não importava onde tivesse atingido, levar um tiro de uma besta ainda doía. Eugênio não tinha apenas atirado um virote de besta. Dezenas de mísseis mágicos também passaram pela escuridão ao lado dele. Foi só então que Eugênio falou. Quem são vocês? Lamã não foi capaz de responder imediatamente. No momento, os únicos que ainda estavam de pé eram Eugênio e Lamã.